Mariana. Alguém caiu aí. Cacildes. Hã? Pessoal, é o seguinte, antes de começar a aula propriamente dita, né? Eu gosto de começar a gravar, já está todo mundo, mas ainda falta o Gabriel Oliveira, o Gustavo, a Andressa, a Mariana tá aí, né? Entrou agora, né? Mari? Ela não tá. Então ela caiu na hora que eu coloquei para gravar. Aí isso é chato, né? Esse negócio de. Ela tinha pedido para entrar. Alguém fala para ela entrar de novo aí. Pessoal, assim, antes de começar a aula, hoje nós vamos trabalhar sistema urinário. Antes de começar as aulas, eu queria dizer que eu fiquei surpresa com a prova de vocês. Sabe? Eu acho que, assim, ó, não estudaram nada. A pontuação foi muito baixa, sabe? E, poxa vida, imagina, gente, olha aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Se a gente estivesse em sala de aula, normalmente eu dou 1, 2, 3 sistemas para depois da prova. As perguntas eu geralmente peço, comparando um sistema com outro e tal. E como é que ia ser a pontuação de vocês? Vocês estão se dando conta que, assim, a maioria teve uma pontuação super baixa? Hein? Vocês não estudaram, né? Nem olharam, né? Eu estudei um pouco. Eu estudei Tirou uma nota bastante. boa. Eu estudei também. Eu também estudei um pouquinho, eu estudei. Tu tirou uma nota boa. Agora, a maioria não tirou nota boa. Com quem você tá falando, professor, que tinha nota boa? O Gabriel? Hã? É que você falou várias vezes que tinha nota boa, daí eu não sabia quem tava falando. Não, Só eu perguntou falei isso. para o Gabriel, ele tirou uma nota boa. Ele disse, eu estudei um pouco. Ele tirou a nota boa. Tu viu na tua pontuação ali, né? Tu tirou uma nota boa. Né? Ele tava dizendo que eu tirei um B, um 7, né? Então, né? Mas assim, teve gente que acertou 3 de 10, 4 de 10, 5 de 10, 6 de 10, sabe? Não dá. Gente, olha, é impressionante, porque era um único sistema para estudar. Só o respiratório. Imagina se eu faço uma prova e boto 2, 3 sistemas para estudar, como eu faço quando a gente está lá em sala de aula. Era uma coisa só para estudar. Se eu não me engano, eram 2 páginas do livro. Aí vocês sabem, tem que se ligar, tá? Vai ter gente que vai ficar em recuperação por causa dessa prova. Porque já não estava fazendo essa tarefa bem, né? Isso todo mundo tem condições de saber, porque toda tarefa que eu recebo, eu boto lá. É claro que se eu recebo uma tarefa da minha professora dizendo que eu tenho que corrigir isso, isso e aquilo, dizendo que eu tenho que caprichar mais na tarefa, dizendo que eu tenho que ler os capítulos para responder, é sinal de que eu não estou indo bem, não é? E o que eu tenho que fazer? Melhorar, caprichar mais na tarefa, fazer aquilo que a professora diz, né? Quando eu vou sentar para fazer uma tarefa, eu não vou escrever só o que vem na minha cabeça. Eu vou lá no livro, eu vou ler de novo, eu vou estudar para responder. Vocês estão brincando, fazendo por fazer. Tá? Então, assim, no próximo trimestre agora, não vão ser todas as tarefas que vocês vão ter que entregar. Eu vou marcar as que vocês vão ter que entregar. Algumas vão ter que fazer lá no Classroom, outras vão fazer em casa e vão mandar para mim por e-mail, né?
Então, mas vai ter tarefa que eu vou botar lá para entregar, certo? Mas tarefa, gente, vocês têm que caprichar, vocês não podem escrever qualquer coisa. Eu até entendo. Eu acho que de repente vocês não estavam acostumados e ficou, sabe? Mas eu acho que está na hora de se organizar, tá? Se organizem, porque não tá muito fácil a coisa, não. Prof, tu viu que eu mandei todas as tarefas, né? Em 2 dias eu mandei as tarefas. Oi, quem que queria falar? Não, eu mando só falando que tu viu, né? Que eu mandei as tarefas ali. Vi. Tá. Aí eu já corrigi aquela questão lá que tu pediu pra mim corrigir, a 3. Eu acho assim, ó, dessa turma aqui, tem uma aluna que, assim, corrigia e... Não, a Raika fazia isso também. Ela, às vezes, corrigia e mandava, e mostrava para mim, mandava de volta, reenviava corrigida. A Marina fazia isso também, direto. Sabe? Eu mandava e-mail, corrige tal questão. Elas corrigiam e reenviavam para mim. Isso é uma comunicação entre professor e aluno. Isso é bom. Eu faço isso. Faça isso? Eu mando dizer para vocês que vocês têm que corrigir e tal, certo? Agora, tem gente que eu tenho certeza que manda e nem olha mais a minha resposta. Nem olha mais o que eu respondi, se eu disse que estava certo, se eu falei que tinha que corrigir alguma coisa. Nem olha, simplesmente manda, como se fosse só mandar. Aí vai se assustar com as notas depois, né? Então, tomem cuidado, prestem atenção nas orientações que a gente dá, né? As minhas tarefas foram todas pequenininhas, todas. Eu não dei nenhuma tarefa que tivesse mais que 6 questões para responder. É verdade ou não é? Não tinha tarefa com 8. Sim, é verdade. Mas é verdade que a maioria era pequena, mas tinha tarefa. Verdade. Pois é. Tinha tarefa pequena, mano. As minhas tarefas foram todas pequenas, não tem nenhuma grandona. E fáceis. Então, dava para fazer muito bem, assim, tranquilamente. Chegou, já faz E as respostas estavam todas no livro. Exato, né? Ainda tinha as respostas no livro, né? Quem que entrou agora foi a Isabela, né? Ô, Isabela, não pode entrar assim tão atrasada, né? Vocês têm que se ligar, gente, é aula. Lá na escola vocês podem entrar assim, atrasado desse jeito? Não, né? Tá, é o seguinte, vamos prestar atenção agora, porque a gente vai começar o sistema urinário. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês comecem a estudar, tá? Eu vou apresentar, e aí, quando eu terminar, se eu terminar a explicação hoje, eu acho que não vou terminar, mas se eu conseguir terminar a explicação hoje, eu já mando hoje o PowerPoint para vocês. Se eu só conseguir terminar na próxima aula, eu mando na próxima aula o PowerPoint para vocês. Mas vocês já vão estudando, certo? Já vão lendo, já vão vendo. E logo em seguida vai ter uma provinha ou um exercício avaliativo disso, tá? Aí já vai ser para o próximo trimestre, tá bom? Vamos lá. Então, ó, nós vamos trabalhar. Todo mundo tá vendo, né? Sim. Sim. Nós vamos trabalhar com o sistema urinário, tá? O sistema urinário tá aqui, ó, no corpo humano. Estão vendo? Os rins aqui, ó. Aqui eu tenho os rins, aqui eu tenho os ureteres, que são bem compridos. Aqui eu tenho a bexiga, né? E a uretra. Aqui dá para ver que é um homem, estão vendo? Né? Então, gente, vamos lá. Ó, sistema urinário, ele também é chamado de aparelho urinário, tá? É que antigamente tinha a gente dizia que era sistema quando os órgãos vinham praticamente de todos os mesmos tecidos, né?
e aparelho quando era formado por órgãos bem diferentes uns dos outros, certo? Mas hoje em dia se usa os dois termos, tanto sistema urinário quanto aparelho urinário, tá? E ele é um sistema que é responsável por produzir e armazenar, só que daí temporariamente, né, a urina, e eliminar. Então, as três funções, produzir, armazenar e eliminar urina. Por que isso é importante? Porque a urina contém substâncias, né, que são resíduos que vêm lá do metabolismo celular, certo? Do nosso metabolismo, do metabolismo do nosso corpo. Das reações químicas que acontecem no nosso corpo, sempre tem resíduo. Vocês lembram? Qual era o resíduo lá no sistema respiratório, um resíduo que ele tinha que eliminar? Quem lembra? Ninguém lembra? O digestório? Não, respiratório. Qual é o Gás resíduo? carbônico? Gás carbônico, isso mesmo. Tá? Ele é um resíduo do metabolismo? É. Do que metabolismo? Da respiração celular, certo? Então, o sistema urinário também é responsável por eliminar resíduos oriundos, vindos, né, do metabolismo, certo? E esses resíduos vão estar na urina. Então, o sistema urinário vai produzir, armazenar temporariamente e eliminar a urina. Uma substância que tem toxinas que não pode ficar no nosso organismo, tá? Para isso, ele conta com dois filtros, tá? Que são os rins. São dois filtros, tá? O sistema urinário, então, ele tem dois rins que estão aqui, ó, que são em formato, parece um feijão, né? Um feijão enorme. Não é tão grande assim, tá? O rim da gente é um pouquinho maior que uma mão fechada, assim, tá? Então, temos dois rins, né? Que são os filtros, tá? Temos dois ureter, tá? Então, são dois ureteres, uma bexiga e uma uretra, certo? Esse sisteminha aqui, ó, né? É responsável por tirar um monte de toxina no nosso organismo, tá? Eles atuam de maneira conjunta, eles atuam junto. O rim filtra, daí o que é necessário, a gente já vai ver isso com mais detalhes. O que é necessário para o organismo volta para a corrente sanguínea, o que precisa ser eliminado forma a urina, né? Desce aqui por esses canos que é o ureter, vai se armazenando na bexiga, até que a bexiga chega num ponto que a gente sente vontade de urinar, tá? E aí, só um pouquinho, deixa eu ver quem entrou. Quem é que tá pedindo para entrar? Ó. Ô, Maria, chegar atrasada, assim, é ruim, atrapalha, porque atrapalha a apresentação, tem que se ligar nos horários. Eu tô colocando todo mundo que está chegando atrasado, tá? Bota um sinal do lado, tá? Vocês têm que tomar mais cuidado com os horários de aula. Vamos lá, continuando aqui. Todo mundo tá vendo de novo? Sim. Tá. Então, gente, para fazer isso, né, o que ela filtra, então? O que ele vai filtrar? Vai filtrar o sangue, né? Porque vocês viram assim, ó, no sistema digestório, lá quando a gente trabalhou no sistema digestório, a gente come, a comida vai sendo digerida, vai chegar um momento que os nutrientes que tinha naquela comida vão para o sangue, certo? E vai a água, né? Mas lá no sistema respiratório, a gente viu que cai no sangue, né, também, um resíduo que é o gás carbônico, que precisa ser eliminado. Durante todos esses processos digestório, respiratório, né, o sangue está recebendo tanto coisa boa, quanto coisa que precisa ser eliminada. Por isso, o sangue, constantemente, o tempo inteirinho, ele está passando pelos rins, tá? Para fazer essa filtração, né? E aí, ele passa pelos rins, e ele passa lá pelos alvéolos pulmonares para deixar o gás carbônico,
ele passa pelos rins para deixar outras coisas que têm que ser eliminadas do nosso organismo, tá? Se tiver dúvida, para a apresentação e pergunta, tá? Vocês se livraram da aula com o rim, né? Vocês iam ter uma aula com rim. Desculpa ficar entrando e saindo. É possível, tipo, Oi, pode falar. O dele travou, prof, eu acho. Ah, tá. Então vamos esperar um pouquinho, né? Então, gente, a gente ia fazer uma aula com rim, que eu uso para fazer essa aula, rim de porco. Porque o rim do porco é o rim mais parecido com o nosso. Então, geralmente eu abro, né, o rim, como mostra aqui para vocês, ó, tá? Eu abro o rim e vou mostrando essas estruturas todas que tem aqui, ó, certo? Só que é um cheiro, às vezes até eu fico agoniada quando eu dou aula com o rim de porco. Um cheiro muito forte de urina, tá? Então, é uma aulinha que às vezes tem que fazer de máscara e tudo, porque é bem fedidinho. Tá? Então, vamos ver o rim, certo? A máscara agora não seria um problema, né, prof? A máscara agora ia ser tranquilo. Então, os rins, eles são em número de 2, né? São 2 rins, um de cada lado. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que eu vou voltar um pouquinho, é o seguinte, vocês estão vendo que o rim é lá em cima, ó. E não é aqui embaixo, como muita gente pensa. Tem gente que bota a mão aqui embaixo e diz que tá com dor nos rins. O rim é lá em cima, é um pouquinho abaixo aqui, ó, do diafragma, tá? Então, assim, ó, é mais ou menos na altura, acima um pouquinho da nossa cintura ali, ó. Não é lá embaixo, né? As vozinhas têm muita mania de botar a mão lá embaixo, quase lá na bunda e dizer que tá com dor nos rins, né? O rim é mais em cima, tá? Geralmente as pessoas confundem, às vezes, dor Mas o dói também é um pouquinho embaixo. Como? Mas quando dói, dói um pouquinho embaixo também. Quando, por exemplo, quando tu tem uma crise renal, a sensação que tu tem é que tudo isso aqui dói, né? As crises renal braba, dá a impressão que tudo dói, né? É mais para a parte de trás, assim, né? Então, mas o rim tá mais aqui em cima, tá? Mais próximo. Estão vendo que aqui tem o diafragma, ó? Uhum. Então, ele tá logo aqui abaixo, é mais próximo aqui da cintura da gente, nessa região da cintura, não é tão aqui embaixo, né? Como muita gente pensa, tá? Então, os rins, vamos voltar lá para eles, ó. Eles são em número de 2, né? Eles são responsáveis por filtrar o sangue e produzir a urina, tá? Localizado logo abaixo do diafragma, eu já falei, né? E agora eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? As unidades funcionais dos rins são chamadas de néfrons, certo? Então, dentro dos rins, a gente tem uma estruturazinha que se chama néfron, certo? Eles são constituídos de corpúsculo renal e túbulos renais. Isso aí você não precisa gravar, tá? Você só precisa gravar que o rim filtra o sangue, né? Mas ele filtra porque dentro dele tem unidades chamadas néfrons. O rim poder filtrar o sangue tem que passar pelos néfrons ali, tá? Aí o sangue é filtrado, tá? Onde é que ficam os néfrons? Já vou mostrar. Ó, aqui eu tenho um rim aberto, certo? Aqui eu tenho a pelve renal. E aqui eu tenho o ureter, tá vendo? Agora eu quero que vocês observem bem uma coisa. Isso aqui, ó, que se chama medula renal, essa parte. Todo mundo tá vendo aqui? A medula renal? Sim. Sim. Então, vocês estão vendo que a medula renal, ela desemboca aqui num canalzinho, certo? E aí, ela vem para essa parte grande aqui, ó. Depois ela cai nos ureteres, certo? Aqui dentro da medula renal é que estão os néfrons, certo?
Então, eles vão filtrar o sangue, certo? O que é importante para o corpo volta para o sangue, certo? O que não é, junto com o excesso de água, vai caindo aqui nesses canaizinhos, tá? Vai caindo aqui nesses canaizinhos, vem para essa região que é chamada de pelve renal e cai nos ureteres. Dos ureteres, vai parar lá na bexiga, certo? Essa parte aqui mais clara que a gente vê, ó, é o córtex renal. É formado por uma substância lisa, assim, meio esponjosa, né? E dentro dele, a medula renal. Aqui dentro da medula renal estão os néfrons, certo? Até aqui todo mundo entendeu? Sim. Sim, eu só entendi. O que é néfron? Eu não entendi direito. Sim. Calma aí. Ah, tá, entendi, agora entendi. Eu Néfron, não tinha lido ali. ó, aqui dentro da medula renal tem uma porção de estruturazinhas que são os verdadeiros filtrozinhos, certo? São os néfrons, certo? Entendi. É que eu não tinha lido ali, desculpa. Agora eu já entendi. Ô, prof, então os rins só servem para segurar os néfrons, né? Não, os néfrons estão dentro dos rins. A Laura está falando, né? Aham. Ô, Laura, a gente não diz que as células são as unidades funcionais dos seres vivos, Aham. né? Por quê? Porque os seres vivos são formados de células, né? E o rim, né? A medula renal, o rim como um todo, né? Tem a medula renal e ela é formada de néfrons, certo? Tá. E aí, que é a unidade funcional. O que é isso, unidade funcional? É quem funciona, né? Tá? Quer dizer, todo o conjunto funciona, mas acontece ali dentro dele a filtração e a formação da urina. Tá? Seria tipo os alvéolos? Não seria bem nos alvéolos, mas parecido, porque nos alvéolos também acontece isso, né? O oxigênio, que é o gás que é importante entrar na corrente sanguínea, entra, né? E o gás carbônico sai. Aqui nos néfrons também acontece isso. Tem coisa que volta para a corrente sanguínea porque é boa para o corpo humano, né? E coisa que sai e vai formar urina porque tem que ser eliminada, tá? Então, aqui, gente, ó, tá vendo aqui, tá marcando aqui, ó, a medula do rim, tá? E dentro dela tá mostrando um néfron, mas tem milhares de néfrons aqui dentro. Tem milhares dessa estruturazinha aqui, ó. Tá vendo essa estrutura? Tá? Isso aqui é um néfron. Ele é formado disso aqui, ó. Ele tem assim, ó, uma cápsula glomerular, tá? Aqui dentro tem um glomérulo. Vocês estão vendo que tem esses vasinhos sanguíneos, ó. Estão chegando e saindo ao mesmo tempo. Aí, está chegando e acontece a filtração aqui dentro. Tem umas coisas que vão voltar para o sangue e tem umas coisas que vão continuar o caminho. São coisas que não. Aqui, quando acontece aqui a filtração, algumas coisas já voltam para o sangue. Outras passam junto com as coisas ruins. Aí, o que tem que acontecer? Tem que acontecer uma reabsorção. O que é isso? Uma absorção. É absorver o que ficou de bom aqui ainda, que precisa voltar para o sangue. Tá? Aí, feito isso, só vai ficar o quê? As coisas que precisam sair, o excesso de água e as toxinas que precisam sair. Aí isso forma a urina, que vem aqui, ó, para o túbulo coletor, certo? Depois vai lá para o ureter, certo? Aqui, desse lado aqui, ó, tá mostrando, aqui é um néfron e o seu tubo coletor. Aqui tem outro, também desemboca no tubo coletor. Aqui eu tenho todas as partes de um néfron. Eu tenho essa bolinha aqui, que é a cápsula glomerular. Dentro dela eu tenho um emaranhado de vasos sanguíneos, que é o glomérulo,
Depois aí vem um tubo proximal com torcido, ele é assim mesmo, torcidinho, tá? Ele vem vindo, ó. Aí aqui eu tenho uma alça de Henle, todo néfron tem essa alça. Depois eu tenho o tubo distal, tá? Então, aqui, ó, nesse túbulo aqui, até aqui, tudo que for bom para o organismo tem que voltar para o sangue. Volta um pouco aqui, e aqui tem a chance de voltar para o sangue de novo, tá? Depois, quando chega aqui, ó, certo? Aí já é toxina e vem para o túbulo coletor, tem que ser eliminado, tá? Alguma pergunta daquilo lá? Depois vocês têm que ir no livro e ler novamente, né? Eu não entendi muito bem, professora. Hã? Não Vou consegui voltar entender tão bem. Eu vou voltar de novo. Entendeu que tem a medula renal, que aqui dentro tá cheio de néfron. Não, essa parte eu entendi. Não entendi esse último slide que tu mostrou ali. Mas assim, Néfron. Bruno, tu tem que fixar uma coisa. Aquilo que eu estava mostrando dentro do outro slide, aqui dentro da medula renal, produzindo urina, certo? Filtrando o sangue e produzindo urina. E essa urina vai cair aqui para ir embora. Só que primeiro acontece tudo aqui dentro do néfron. O néfron é isso aqui, ó. Tá? Aqui dentro da medula, certo? Então, o que acontece? Vou de novo. Ó, vou por esse lado aqui agora, tá? Os dois são néfrons, tá? O sangue chega aqui, certo? Aí ele chega tanto com substâncias, coisas boas para o organismo, quanto coisas ruins. E aqui, nesse primeiro processo aqui, tá? Passa algumas coisas para cá, para o túbulo proximal, certo? Essas coisas que passam, e algumas voltam para o sangue. Essas coisas que passam aqui, ainda, umas são boas, outras não. Tá? E as que passarem, que ainda são boas, vão ser absorvidas pela corrente sanguínea, aqui. Tá? Aí, feito todo esse processo, certo? Ele desce e vai ter a parte da secreção, que eu não tinha falado ainda, que também algumas coisas que precisam entrar na urina também vão entrar, certo? Aí aqui, ó, quando chega aqui nessa parte do néfron, já é só urina. Aí cai no túbulo coletor e depois vai para o ureter para ir para a bexiga. Aí é urina. Tá? Aqui acontece a filtração, algumas coisas vêm para cá, né? E algumas coisas já voltam para o sangue, não passam aqui, tá? Por exemplo, proteína não passa, hemácias não passa aqui, certo? Mas passam coisas boas também, né? Como alguns sais minerais, algumas vitaminas, e aí precisa voltar para o sangue. Aí vai voltar para o sangue aqui, ó, nesse caminho aqui, tá? Nesse caminho aqui, esse tubinho aqui ainda capta do sangue algumas coisinhas que não prestam, tá? Aí forma a urina e cai aqui, ó. Entendeu agora? Entendi. Obrigado. Então, vamos lá. Ó, ureteres, eles são dois ductos, né, dois caninhos que levam a urina do rim à bexiga, tá? A gente tem dois ureteres no nosso corpo, né? Eles apresentam entre 25 e 30 centímetros de comprimento, né? E tem de 4 a 5 milímetros de diâmetro, tá? Se vocês tiverem uma régua por aí, vocês olhem o que é 5 milímetros, né? 4 milímetros. É muito fininho, né, gente? Isso que, às vezes, quando se forma cálculo renal, tá? Vamos supor, ó, se forma um cálculo renal aqui no rim. Esse cálculo desce aqui, ó, tá? Ele se desloca, cai aqui, ó. Vou botar outra, fica melhor. Ó, se forma um cálculo renal aqui, certo? Tá? Por que pode se formar um cálculo renal? Porque no sangue pode vir muito cálcio, por exemplo, ou outro mineral qualquer, tá?
Aí se forma um cálculo aqui, se a gente der o azar desse cálculo descer aqui e cair, ó, ele vai cair no ureter. Se ele for grande, ele não consegue se deslocar, né, muitas vezes. E aí começam as cólicas renais horríveis de quem tem cálculo renal, né. Hoje em dia, às vezes eles pegam, fazem aquela cirurgia laser, detonam as pedrinhas até elas ficarem num tamanhinho, consiga passar pelos ureteres e depois pela uretra, que é mais fininha ainda, né? Tá? A bexiga urinária. A bexiga urinária é um órgão muscular, é oco, né? Uma bolsinha assim, mas é bem musculosa. E ela é um reservatório, ela vai juntando urina ali, vai se distendendo, né? Conforme a urina se acumula, ela vai se distendendo. Aí ela estimula, quando ela está bem cheia, o esfíncter, que é uma regiãozinha que a gente tem ali, ele faz com que a gente sinta vontade de urinar. Enquanto a gente tem o esfíncter bem normal, a gente consegue controlar a urina. Mas, por exemplo, pessoas muito velhinhas, assim, a partir dos 80, 75, 80 anos, às vezes aquele esfíncter já está cansadinho, ele não consegue mais controlar. E os velhinhos, muitas vezes, as pessoas mais idosas, né, tem que usar aquelas fraldinhas geriátricas e fica vazando um pouquinho de urina, assim, tá? Não tem mais o controle, né, total. Ó, aqui tá mostrando, estão vendo, ó? Aqui, se formando, aqui, olha aqui, ó, se formou a urina, né, ela vai descer pelo ureter e vai se acumular aqui. Essa imagem eu botei aqui, essa imagem tem um cálculo renal, tá vendo? Ó, se formou um cálculo renal aqui, se forma nessa região da medula renal, que é onde acontece, onde tem os néfrons, acontece a filtração, certo? Aí os cálcios, algum sal mineral fica se acumulando ali e forma pedra, tá? Aí essa pedra desce, se ela for pequenininha, ela vai descer, certo? Aí ela chega na bexiga, se ela for bem pequenininha, ela desce pela uretra normalmente. Essa aqui não é, estão vendo? A uretra tá aqui bem fininha, né? Ó, essa partezinha, e o cálculo é bem grandinho aqui, ó, tá? Então, esse cálculo tem que ser detonado. Ah? Eu não entendi muito como é que se forma aquela pedra. Essa pedra aqui vai se formar na medula renal. Por quê? Porque é na medula renal que acontece a filtração do sangue, certo? Aí o que é comum? Assim, ó, pessoas que comem muita coisa, que tem excesso, por exemplo, de cálcio, né? Pessoa que come muita coisa à base de leite, derivados de leite, etc e tal, pode vir a ter cálculo renal, quando é em excesso, né, gente? Por quê? Porque daí no sangue dela tem bastante cálcio. Esse cálcio vai sendo filtrado, mas vai ser, parte dele volta para a corrente sanguínea, mas pode ser que pelo excesso vá se acumulando aqui, ó, se acumulando e forme a pedra. Entendeu? Mas não E a era pedra, por causa de pimenta, sal, essas coisas? É por causa do excesso de sais. excesso de sais. Então, que eles acumulam ali. Isso, eles vão acumulando. Porque não há líquido, daí ele é. Porque, se não me Isso. engano, o sal ele tira o líquido, né? Isso, exatamente. Ele absorve a água. Vamos supor, uma pessoa que tem uma alimentação muito salgada, não tome bastante água, o que vai acontecendo? O sal vai tirando água. Na hora de filtrar, tem pouca água, certo? Aí, o que acontece? Aqueles sais se concentram mais, certo? O rim não dá conta de devolver, nem de tirar o excesso. Aí vai se acumulando e forma um cálculo, entendeu? Entendi. É por isso que eles jogam sal grosso na neve lá nos Estados Unidos. Isso. Ó, formação da urina, a composição da urina, o que tem dentro da urina, né? A urina nossa é composta de água, sais minerais, tá? Mas quando tá em excesso aí pode formar cálculo renal, ureia e ácido úrico, tá? Essas substâncias aqui, ó, o excesso de sais minerais tem que ser eliminado para não formar cálculo,
excesso de água também, de ureia e de ácido úrico, tá? Tudo isso tem que ser... E o que mais tem na urina é água. Não é nem ureia, nem ácido. Exatamente, a maior parte é água, tá? A formação da urina, ela se divide em 3 partes. Filtração, reabsorção, aqui saiu errado. Reabsorção, tá? E secreção. Ó, a filtração, agora vocês vão prestar muita atenção nisso aqui. Até 12h10 essa aula, né? Sim. Então, vamos lá. Presta atenção, lê comigo, bem concentrado. O sangue chega aos glomérulos. E ele está em alta pressão. O glomérulo atua como uma membrana semipermeável. O que significa isso? Significa que ele vai Que é quase impermeável. vai deixar entrar algumas coisas e outras não. Garantindo que parte do plasma, que é a parte líquida do sangue, passe para o interior da cápsula. Filtração. Eu vou mostrar aqui. Ó. O sangue chega aqui, faz pressão, a pressão fica muito grande aqui, a membrana que tem aqui, ó, vai deixar entrar algumas coisas e outras não, tá? Algumas substâncias e outras não. O filtrado formado é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteína. Então, assim, o sangue chegou ali, certo? Vai filtrar o sangue ali. Então, se formou um filtrado, certo? Esse filtrado é parecido com o plasma sanguíneo, a parte líquida do sangue. Só que não tem proteína. Aquela membrana que envolve ali o glomérulo não deixa passar proteína. Quando deixa passar, gente, que aparece proteína na urina da gente, aí a gente está com problema no rim, tá? Os componentes que tem nesse filtrado. No filtrado tem água, sais minerais, nutrientes e coisas que tem que ser excretadas, certo? Que tem que ser jogada fora. Tá? Naquela primeira partezinha ali o sangue chega, não deixa passar proteína, não deixa passar hemácia, certo? Mas o resto ele deixa, então é o filtrado. Tem água, sais minerais, nutrientes e excretas. Aí vem a parte da reabsorção. Nessa parte da reabsorção, parte da água e dos nutrientes volta para o sangue, que é aqui, ó. Essa parte acontece aqui, ó. Tá? Chegou aqui não deixou passar, a membrana não deixou passar nem proteína e nem hemácia, certo? Mas deixou passar nutrientes, sais minerais, excretas, água, e vem para cá. Quando chega aqui, ó, até aqui, a parte da reabsorção. O que é isso? Na parte da reabsorção, ó, tá? Um pouco da água e dos nutrientes volta para o sangue, certo? Aí tem aquela alça de Henle, esse líquido que se formou, continua ali pela alça de Henle. Aí vem a parte da secreção. Algumas substâncias presentes no sangue, que são indesejáveis para o organismo, são absorvidas pelas células do tubo contorcido distal. O ácido úrico e a amônia fazem parte dessas substâncias, que são retiradas dos capilares e lançadas ao líquido que formará a urina. Eu já vou explicar isso aqui, tá? Prof, Já vou explicar. eu não entendi muito a filtração. O quê? Eu não entendi muito bem a filtração. Vou explicar de novo. O sangue chega no rim, tá, pela artéria renal, certo? Eu vou mostrar aqui, ó. Vocês vão ter que ficar mais um pouquinho para entender isso, tá? Aqui tá a artéria renal, estão vendo? Tá vermelho aqui, ó. Todo o sangue do nosso corpo chega no rim por essa artéria renal, tá? Sangue da parte superior e o sangue da parte inferior. Ele chega aqui no rim, ó. Chega nesse aqui, aqui tem outra alcinha para cá.
Não aparece aqui, mas ela está aqui atrás. Então, o sangue chegou aqui, certo? Ele chegou aí cheio de tudo, tanto de nutrientes quanto de coisas que precisam ser excretadas, certo? Aí, dentro do rim, dentro da medula renal, tem os néfrons, certo? Quando o sangue chegou aqui dentro ó, do rim, ele banha tudo isso aqui, certo? Aí, aqui, ó, nessa bolinha aqui, ó, que é a cápsula glomerular, tá? A pressão é bem grande, tá? E aí, o que que acontece? Muita coisa vai passar para dentro disso aqui, que é o glomérulo, certo? O que que passa para cá? Passa nutrientes, como sais minerais, vitaminas, passa o excesso de água, certo? Mas não passa proteína e nem as hemácias que estavam no sangue, certo? Aí formou um filtrado, tá? Esse filtrado começa a descer. Quando ele começa a descer, ele tá cheio de coisa boa ainda, que o sangue precisa. Então, o que que acontece? Aqui nessa parte, o sangue vai absorver essas coisas que ele precisa, certo? E aí, vai ficar só aquilo que precisa ser eliminado. Mas acontece que tudo isso aqui está banhado por sangue, cheio de sangue, né? Aí, quando chega nessa partezinha aqui, ó, a ureia e a amônia que estão no sangue vão entrar para dentro desse tubo aqui, vão fazer parte daquilo que precisa ser excretado. Então, essa parte aqui, ó, as coisas que estão ainda no sangue, que são ruins, que precisam entrar para ser eliminadas, a gente chama de secreção, tá? Essa parte. Então, aqui é filtração, aqui é reabsorção, quando o sangue reabsorve aquilo que é importante para ele, tá? E aqui é secreção, quando o sangue se liga e vê que ainda tem coisa ruim nele e joga para dentro desse tubo aqui, para formar a urina, tá? Aí vai cair aqui Prof, nesse tubo coletor. Oi. tipo, o ácido, como é que é o nome? Ácido. Isso, para que ele serve para. Eu não entendi para que ele serve. É uma substância que existe no nosso organismo, tá? E que em excesso pode provocar doença. Então, o excesso dele tem que ser tanto de amônia quanto de ácido úrico, que são resíduos do metabolismo, tem que ser retirado do corpo, senão vão provocar doença, tá? Aí, depois que aconteceu a secreção, o ácido úrico, naquela partezinha lá do néfron, passou para formar a urina junto com a amônia, aí a urina está pronta, tá? Aí ela vai para o tubo coletor, do tubo coletor para o ureter, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui tem um néfron mostrando bem direitinho. Artéria renal, então aqui, ó, artéria renal também, a arteríola, que a gente chama, traz sangue aqui para dentro. Esse sangue tem tanto coisas boas quanto ruins. Aqui, parte das coisas que tem nesse sangue forma o filtrado, que vem para cá, tá? Mas aqui, essa parte aqui não deixa entrar as proteínas e as hemácias que tem no sangue. O resto ela deixa passar. Aí forma o filtrado, tá? Só que nesse filtrado aqui tem coisas boas. Então, essas coisas boas precisam ser reabsorvidas, ó, pelo sangue, tá? Então, essas coisas boas passam desse tubo pro sangue, certo? E continua o caminho, tá? Continua o caminho, vai indo, vai indo, vai indo. Quando chega aqui nesse tubo, que é esse aqui, ó, tá? O sangue vê que ainda tem coisa ruim nele, como o ácido úrico e a ureia, ele joga para dentro do tubo. Então, a urina se formou agora, tá? Aí ela cai aqui no tubo coletor, e daqui ela vai para os ureteres para ir para a bexiga, tá? Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão estudar no livro, o que tem lá no livro, vão ver se tem mais alguma dúvida, e aí vocês me perguntam lá no WhatsApp, tá bom?
Certo? Tá bom. Beleza. Tá bom, prof. Tá bom. Pode mandar o. Tá? Prof. Então, bom final de semana Tchau, prof. para Tchau, vocês, professor. tá? Tchau. Tchau, Beijão. prof. Tchau. Tchau. Prof, Tchau, prof. Oi. tu pode